Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4. É uma reflexão apenas que eu quero compartilhar com os irmãos. Na verdade, assim, eu quero, talvez muito mais do que pregar uma mensagem, refletir mesmo com os irmãos à luz desse texto, meditar, aprender, ponderar, testemunhar. E aqui em Tiago, no capítulo 4, verso 13, diz assim: ouçam agora, todos vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo depois se dissipa. Ao invés disso, todos deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, saibam que toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe, amados, essa foi uma semana assim, muito singular na nossa vida, na nossa casa. Em função de alguns desafios que a gente foi chamado por Deus a compartilhar e a vivenciar. Um deles foi uma correspondência que está circulando, e eu não sei quantos sabem, quantos têm acesso a essas informações, mas a coisa de alguns dias atrás, alguns irmãos nossos, missionários na Turquia, foram martirizados, foram torturados, enfim, mortos. Tilman, que é o do meio, com a sua família ali, os seus filhos, o Nekot e o Ugurs. Esses homens eram missionários na Turquia, e no domingo da ressurreição, na nossa semana da Páscoa, eles tinham ido lá para o seu trabalho, para o seu escritório, preparar estudos bíblicos, preparar literatura, que eles trabalham num processo de estudar a palavra de Deus, discipulado, ensino das Escrituras. Então eles preparam material para isso, distribuem, fazem parte de uma organização missionária. E naquele mesmo dia, cerca de 10 jovens islâmicos também estavam preparando a sua missão num outro bairro da cidade. E esses jovens fortemente armados e engajados na missão de apagar a fé cristã do solo turco, eles foram até o escritório onde esses 3 homens estavam trabalhando, reunidos de manhã, ministrando lá seus estudos. E esses homens foram amarrados, foram martirizados, eles tiveram suas vísceras arrancadas ainda com vida, eles foram castrados e tiveram suas genitálias destruídas na frente dos seus olhos. Depois eles tiveram partes do seu corpo arrancadas, como orelha, nariz. E finalmente eles foram praticamente degolados, tiveram todos os 3 sua garganta cortada de uma orelha na outra. Eram homens que estavam servindo a Deus, amados, que amam a Jesus tanto quanto nós, cheios de esperança, de fé e de planos a respeito do futuro. E planos de servir Deus, sem dúvida alguma, planos muito mais nobres do que planos que às vezes nós fazemos. E a gente não está querendo aqui com isso ser melodramático, não é nada disso, mas acontece que nós não podemos vivenciar uma situação como essa sem reflexão. Seria ingenuidade da nossa parte, seria crueldade, seria uma infidelidade para com a vida dessas pessoas. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque na casa onde há banquete e festa, nós celebramos nossas conquistas. Muitas vezes nós celebramos nossos acertos, celebramos a satisfação das nossas expectativas. Mas na casa onde há luto, nós somos confrontados com a nossa fragilidade e com a efemeridade da nossa vida. Na casa onde há luta, que nós entendemos o quanto que a nossa vida é fugaz
E ela não transcorre, muitas vezes, conforme as nossas expectativas gostariam que ela transcorresse. Nossa vida, meu irmão, é uma fumaça. E nesse mesmo entendimento, quinta-feira de manhã, nós fomos acordados com um telefonema para estarmos juntos e socorrermos, estamos chamados a estarmos juntos com o irmão nosso, pastor lá de Santa Vitória, o Zander e a neta, sua esposa. Eles são pastores lá do Ministério Sal da Terra em Santa Vitória. Eles têm tinham 2 filhos, uma menina de 5 anos e 11 meses e um garotinho um pouco mais novo. E a menina deles ficou doente, a Maria Eduarda, a Duda, e ela, em 2 dias, ela adoeceu e faleceu. E ela faleceu na madrugada de quinta, então nós fomos lá para estar juntos com a família. E quando eu vi a Duda lá no caixão, 5 anos e pouco, e eu me lembro dela quando a gente visitou lá Santa Vitória, na igreja, ela correndo, brincando, e era uma daquelas crianças que canta, que fala, que dão testemunho, que decora versículo, enfim, uma pessoa muito presente na vida da igreja. E quando a neta, a mãe dela, me abraçou, e chorando muito, ela disse assim: eu falei com Deus que eu sou uma serva do Senhor e que eu sirvo a Deus. E eu fico pensando que na cabeça da neta, o sentimento dela quando ela disse assim, eu sirvo a Deus, é que isso seria suficiente para Deus poupar a filha dela. Mas às vezes, amados, é justamente essa a razão pela qual Deus pode tomá-la. É quando a gente de fato entende, amados, que há um propósito na nossa vida. Há um propósito para a nossa vida. E que muitas vezes nós estamos assim ouvindo uma mensagem que nos engana. Existe muitas vezes no nosso coração e na nossa mente uma mensagem que está nos enchendo de engano e que está nos afastando daquilo que de fato é o desígnio e o propósito de Deus para a nossa vida. Essa ideia de que Deus tem fidelidade, ou que Deus é fiel, ou que Deus tem compromisso com a longevidade. Então deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração essa noite. Todos nós aqui, amados. Deus não tem compromisso com a longevidade. Deus tem compromisso com o seu propósito. Deus só tem compromisso com o seu propósito. Deus não tem compromisso com a perpetuação de coisa alguma, se isso não está radicalmente coerente com o seu propósito. E para cada propósito de Deus, há um tempo certo. E esse tempo, Jesus, o próprio Filho de Deus, diz que nem Ele mesmo, como Filho, tinha acesso. Ele diz, nem mesmo ao Filho foi dado conhecer tempos e épocas. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida larga, como se Deus tivesse compromisso com a nossa longevidade. As pessoas hoje estão celebrando a sua existência na terra como se celebrassem a vida. E a vida, meu irmão, não é existir, porque existir até demônio existe. E para o demônio existir, ele conta com a permissão de Deus. Porque se Deus não quisesse que o demônio existia, ele parava de existir na hora. Então, simplesmente existir não nos torna diferentes dos demônios. Existir não nos torna diferentes de qualquer animal irracional que não reconhece a Deus e nem o glorifica com o seu entendimento. Existir por existir, qualquer cachorrinho, qualquer cão maltês existe. E goza das benesses de receber a sua ração diária. Mas não é isso que Deus chama vida. Sabe o que Deus chama vida? Andar de conformidade com aquilo que é o propósito de Deus estabelecido na eternidade para nós. É cumprir um propósito, é gerar frutos da sua vontade, é ser relevante na vida de outras pessoas, é marcar uma história. E quantas vezes nós estamos brincando com isso? Foi o diabo que nos ensinou, amados, a projetar tudo que é possível em Deus para o futuro. Foi o diabo que nos ensinou a não viver, mas a existir. Porque quantos abraços podiam ser dados? Quantos testemunhos podiam ser compartilhados? Quantas reconciliações podiam ser feitas? Por que nós nos permitimos um perdão para amanhã? Por que nós nos permitimos um arrependimento para amanhã? Por que nós nos permitimos um abraço para amanhã? Por que nós nos permitimos dedicar tempo, tomar um lanche, um café com um amigo para amanhã? Por que as boas coisas da nossa vida estão sempre ficando para amanhã? Por que você trabalha só pelo futuro dos seus filhos? E é por isso que tem tanto jovem desgraçado.
Sabe por que tem tanto jovem desgraçado? Porque os seus pais não encontram tempo para eles, porque estão trabalhando pelo seu futuro, sendo que o futuro deles a Deus pertence. Enquanto você se ocupa do futuro deles, bem poderia ser o último dia dessa neblina fugaz. É brincadeira. É brincadeira, às vezes, o que nós estamos chamando de evangelho. É brincadeira o que nós estamos chamando de espiritualidade. É brincadeira o que nós estamos chamando de compromisso com Deus. Quantas coisas você está adiando para amanhã? Quantas coisas você está dizendo que precisa de condições melhores para que, enfim, Deus possa usar você? Quantas coisas Deus quer realizar através de você hoje? Quantas vidas serem transformadas? Quantas pessoas serem alcançadas? E sabe o que a palavra de Deus diz? Enquanto nós nos ocupamos dos nossos projetos mirabolantes, enquanto nós estamos aqui dizendo, amanhã faremos isso, vamos ganhar mais dinheiro, vamos conseguir mais coisas, vamos ter mais segurança, porque o tanto de dinheiro que nós temos ainda não é seguro. Quanto dinheiro é seguro para você? Quanto dinheiro é seguro para você? Outro dia eu compartilhei uma coisa aqui e que eu entendo extremamente relevante. Tem gente que trabalha para garantir o dinheiro para quando ele ficar doente no futuro. Ele tem que ajuntar muita coisa, porque no futuro ele vai ficar doente, ele pode ter um câncer, ele pode precisar pagar um hospital muito caro. E eu vou te dizer uma coisa, mas Deus vai honrar você. É nisso que você vai gastar seu dinheiro, porque essa é a sua fé. Essa é a sua fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá da sua fé. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. E sabe, amados, quando a palavra de Deus fala de fé, não fala muitas vezes na perspectiva que nós entendemos. Sabe para que serve a fé, amados? A fé não é para se safar. A fé não é para ficar livre dos problemas. A fé não é para ter uma vida confortável. A fé não é para prosperar nos negócios. A fé não é para encher a casa de bens. Sabe para que é a fé, meu irmão? A fé é para cumprir os propósitos de Deus, sejam eles quais forem. A fé, amado, é para enfrentar o dia fácil e o dia difícil. A fé é para enfrentar o dia da abundância e o dia da escassez. A fé, meu irmão, é para não cair no dia da saúde e nem cair no dia da doença. A fé é para que a abundância não me corrompa e nem para que a desgraça não me perverta. A fé é para que eu não seja enganado pelo benefício e nem seja corrompido pelo prejuízo. Sabe para que a fé? É para que as pessoas olhem para nós e vejam como um homem ou mulher de Deus enfrentam a vida. Enfrentam a vida, seja lá o que for que ela nos reserve. Então a palavra de Deus diz que mais direi eu, Hebreus 11, 32, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Agora ele vai falar da lista dos vitoriosos. Conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve até mulheres que receberam pela ressurreição de volta os seus mortos. No entanto, pela mesma fé, outros tantos foram torturados, recusaram ser libertados. Ofereceram liberdade para eles, disseram, não queremos. Tão somente para se tornarem participantes de uma ressurreição superior. Enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados pelo meio, postos a provas, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, porém, receberam bom testemunho por meio da fé. Seja em qual circunstância for. No êxito, no aparente fracasso, viveram da fé. No entanto, nenhum deles recebeu aquilo que de fato havia sido prometido. Mas eles abraçaram essas promessas, diz a palavra de Deus. Porque Deus havia planejado para eles algo melhor e para nós, para que conosco eles fossem também aperfeiçoados. Sabe, amado, às vezes você vai ficar desapontado de ter vindo aqui hoje à noite.
Mas eu não quero desapontar você. Se você voltar aqui domingo que vem, provavelmente a mesma mensagem você vai escutar. É uma mensagem para nos confrontar, meu irmão. É uma mensagem para te devolver para sua família. Para te devolver para os seus amigos. Para te devolver para os seus relacionamentos. Você não precisa mais ouvir mensagens que te arrancam deles. Que faz você ficar continuamente ocupado de si mesmo. Babando-se aí, pedindo que o mundo te celebre. Sabe o que é a vida, meu irmão? É encontrar o propósito de Deus para nós e cumpri-lo, ainda que seja a última coisa que a gente faça. Deus não tem compromisso com a longevidade. A palavra de Deus diz que Ele desconhece aqueles que não estão inseridos no seu propósito. Aqueles que não cumprem o propósito de Deus são indiferentes para Deus. São deixados como palha seca para um dia servir de lenha para uma grande fogueira. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que produzem fruto, Deus os limpa. Às vezes eles passam por dramas profundos, sofrem cortes, lesões, amputações, feridas. Justamente porque estamos produzindo frutos, sofremos mutilações, danos aparentes. Sabe para quê, meu irmão? Para continuar produzindo fruto. Para que no fim nós possamos dizer, combati o bom combate, acabei minha carreira e posso guardar minha fé. Ter noção de desígnio. Você tem noção de desígnio, meu irmão? Quando você lida com a sua família? Ou você ainda continua como um bebê adolescente insatisfeito? Que nada é suficiente? E é só olhar para você que você está lá com aquele beição virado, me dá, quero mais. Deus me dá uma mulher melhor, me dá um filho melhor, me dá um trabalho melhor, me dá uma condição melhor. Tá bom, e se Deus te der tudo isso, você vai fazer o que com isso? Vai brincar como você brincava com o seu brinquedo de Natal até acabar a pilha? Porque é isso que muita gente está fazendo. Brinca com a mulher até ela acabar a pilha. Brinca com os filhos até acabar a pilha. Gosta de um determinado trabalho até aquilo acabar a pilha. Mas na medida que aquilo não nos distrai mais, na medida em que aquilo não faz mais a nossa cabeça, então aquilo perde sentido para nós. E sabe por que acontece isso, amados? Porque nós não descobrimos o sentido da nossa própria vida. Não descobrimos o sentido da nossa própria vida. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 20. E às vezes a gente acha que Deus tem compromisso com a longevidade. Eu vou matar a vontade de muita gente, porque muita gente gosta de fazer teologia no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, porque lá que tem umas promessas assim, da hora, né? Lá que, né? Então vamos lá. Igual todo mundo gosta, amém? Então, aqui em Deuteronômio, no capítulo 20, fala acerca das leis da guerra. E diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército muito maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Posso ouvir um glória a Deus, amado? É disso que nós gostamos. Esse Deus que faz a minoria vencer. Estou lá, não preciso ter medo, os exércitos são mais numerosos, carros e cavalos, e eu estou aqui com a minha bicicleta velha, mas eu vou vencer, porque há poder. Eu escrevi na bicicleta, Deus é fiel, rapaz. Você não sabe o que é isso não, rapaz. E o cara está ali, no poder, está escrito aqui. Amém, glória a Deus. Deus vai estar com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo. Não fiquem apavorados nem atemorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos para lhes dar a vitória. Glória a Deus, amado. Rapaz. Amém? Isso. Agora vem o resto da recomendação. Diz assim: então os oficiais vão juntar o exército e dizer o seguinte: há alguém aqui entre nós que construiu uma casa e ainda não a consagrou? Então, volte para casa, para que não aconteça que ele morra na guerra e outro a consagre. A maneira Deus estava lutando por eles? Quer dizer que mesmo num exército onde Deus está lutando para as pessoas, eles são minoria e vão vencer a maioria, tem gente que morre?
Morre, rapaz, morre no cumprimento do dever. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. E diz mais aqui, há alguém aqui na guerra que plantou uma vinha e ainda não usufruiu do seu fruto, volte para casa, para que ele não morra na guerra e outro venha e desfrute da sua vinha. Há alguém aqui prometido para casamento e ainda não recebeu sua mulher, volte correndo para casa, para que não aconteça que ele morra na guerra e outro se case com a sua viúva. Alguém está entendendo isso aqui ou não, amados? Mas não é Deus que está lutando por eles? E é justamente por isso que eles podem morrer, amados. Amém? Então, amados, a orientação de Deus para a guerra qual era? É que ninguém se metesse na batalha sem a consciência de estar cumprindo o quê? O propósito e o desígnio de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus não quer ninguém desfrutando o casamento sem consciência de guerra. E Deus não quer ninguém com consciência de guerra sem honrar o seu casamento. Deus não quer ser devedor de ninguém, amados, porque Deus, na verdade, quer que cada um cumpra o seu desígnio. Deus não quer ninguém lá se metendo às batalhas do Senhor, enfrentando maiorias, sem usufruir os frutos da sua promessa. Sem saber consagrar a sua casa. E o nosso problema, sabe qual é, amados? É que muitas vezes nós não estamos fazendo nenhuma coisa, nem outra. Enquanto não fazemos nenhuma coisa nem outra, enquanto não cumprimos os propósitos de Deus na nossa intimidade, naquilo que são as nossas responsabilidades e o nosso chamado como família e o nosso chamado como ministério, como homens e mulheres de Deus, de frente, sabe o que nós estamos fazendo? Sabe o que está nos distraindo? Nossos apetites, nossos interesses pessoais, nossas cobiças e nossas vaidades. Nossa família não nos tem, a igreja não nos tem, Deus não nos tem, só quem nos tem são nossas paixões. Em nome delas estamos distante dos filhos e ainda temos a crueldade de falar, a crueldade, porque isso é uma crueldade, de falar que não temos tempo para eles porque estamos lutando pelo futuro deles. Conversa fiada. Numa linguagem que todo mundo entende para julgar boi na água. E nós sabemos que isso é conversa fiada. Porque no fim essa foi a melhor desculpa que nós encontramos para dissimular as nossas cobiças e a nossa ganância. Sabe onde é que está o pecado, amados? O pecado não está nas coisas erradas que nós fazemos. Porque disso nós já fomos perdoados. Sabe em que nós continuamos pecando? Tendo sido perdoados de todo pecado? Nas coisas boas que não fazemos. Ninguém aqui precisa ficar preocupado com as coisas erradas que já fez. Preocupe-se agora em conhecer as coisas boas que Deus quer fazer através de você. Em como Deus quer cumprir a vontade dele através da sua vida. É disso que você tinha que se ocupar. Amém? E foi para isso que Jesus instituiu a mesa. Não é elemento melhor na vida da igreja para relatar isso. Porque Jesus diz o seguinte: quando vocês partirem o pão uns com os outros, vocês estão trazendo à memória o verdadeiro sentido do meu sacrifício. Sabe, meu irmão, lá na sua mesa, na velocidade com que você come o seu pão, na sua casa, lá no seu arroz com feijão de todo dia. Sabe aquela velocidade com que a gente toma a refeição? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: aí está o vosso pecado. Porque quando vocês se reúnem, vocês têm se reunido só para comer e não para se alimentarem uns aos outros. Vocês sentam numa mesa só para comer e não para reconhecer os olhos e o coração um do outro. Quando vocês se assentam numa mesa só para comer, a mesa da qual vocês estão comendo é mesa de demônios, diz a palavra de Deus. Não é mesa de Deus. Porque vocês se assentam e não esperam uns pelos outros. Pais que não esperam pelos seus filhos, filhos que não esperam pelos seus pais, cônjuges que não esperam uns pelos outros. Sabe o que é isso, meu irmão? É saber fazer o bem e não fazer. Qual a razão dessa pressa? Qual a razão dessa pressa? O que justifica tanta ausência? Uma vez ou outra a gente até entende. Mas isso se tornar uma filosofia de vida? O que isso revela?
Onde é que nós estamos colocando a nossa confiança? Onde é que está a nossa esperança? Que dia das nossas vidas nós estamos vivendo? Hoje? Não. Amanhã. Mulher, segura mais essa. Amanhã eu te beijo. Filho, segura mais essa. Amanhã eu te escuto. Meu irmão, segura mais essa. Amanhã eu parto o pão com você. Pode ser, meu irmão, que você morra em batalha e outro venha se assentar no seu lugar para finalmente partir o pão que você não partiu. Vamos ter uma palavra de oração. Não há comunhão sem sacrifício. A palavra de Deus diz que quem quiser servir a Deus piamente tem que sofrer muito. E às vezes a gente acha que o sofrimento vem de fora. Não vem. Eu tenho certeza que aqueles 3 homens podem ter sofrido na carne, mas no seu espírito partiram em paz na certeza de que estavam cumprindo o seu propósito. Seu propósito. Eu fico pensando assim, olhar para o corpinho da Maria Eduarda e pensar, é tão nova. E eu fico pensando, o que essa menina não está ficando livre? Livre de nós, das nossas mentiras, dos nossos equívocos, do nosso egoísmo, do nosso atraso em querer reconhecer um ao outro e abençoar um ao outro. Deus está nos chamando hoje a partir o pão uns com os outros de novo, de novo. Partir o pão não é comer, mas é partir o pão, é reconhecer, é olhar uns nos outros, é chamar pelo nome, é abrir o coração, é dedicar tempo, é chamar o dia de amanhã para hoje. É o abraço, é o beijo, é a carícia, é o reconhecimento, é o perdão, é a confissão, é o acerto, é o pedido de ajuda, é o depósito. Não é comer, é alimentar, é prover, é suprir, é preencher. Fala com Deus aí agora. Tem um momento de oração. Deus nunca vai te falar que dia a sua fumaça vai passar, nem a minha. Ele às vezes nos dá uma vaga noção, mas a hora, ninguém sabe. Mas eu sei de uma coisa, e isso precisa ser revisto na nossa vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais desgraçados e miseráveis de todos os homens. E às vezes nós não temos feito outra coisa, senão querer o poder, a bênção e os favores de Deus, para gastarmos na perspectiva apenas dessa vida. E sabe o que a palavra de Deus diz que é cumprir o propósito de Deus? É saber, amados, que a nossa vida vai durar o tempo, só o tempo que for necessário. Deus não tem compromisso com a nossa longevidade. E nós entregamos a nossa vida a Ele com alegria, porque sabemos que herdamos com Ele uma ressurreição melhor. Se Deus nos der 120 anos nessa vida, vai ser pouco, se comparado ao que nós temos com Ele na eternidade. Tem gente aí doido para chegar nos 120, 130, tá bom. Se você chegasse aos 200, seria pouco, se comparado àquilo que nós podemos experimentar com Deus em um único dia na sua presença. Por isso nós não queremos trocar um único dia de cumprimento da vontade e do desígnio de Deus para nós por 1000 dias ou 1000 anos fora da sua presença. Fora da sua presença. Vamos falar com Deus, amados. Vamos falar com Deus. Vamos realmente derramar o nosso coração na presença dEle. Amém? Se a nossa esperança se resume apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muitas vezes o diabo tem nos iludido e nos fascinado, para que no fim a gente pense que tem muito a perder, e com isso tenhamos medo de oferecer as nossas vidas para cumprir o propósito de Deus. Oh Deus. Senhor, salva o nosso coração do engano, Senhor. Há muitas famílias aqui separadas dentro de casa,
cada um correndo o seu próprio caminho, lutando pelos seus próprios interesses, não têm tempo uns para os outros, não se reconhecem mais, não se tocam. Amigos, ó Pai, que há muito já não se falam. Irmãos que estão separados por coisas tão medíocres e ridículas, desprezando a oportunidade da vida, pensando que vão ter amanhã para fazer isso. E a nossa vida é uma fumaça. Estamos pecando a Deus se sabemos fazer o bem hoje e não fazemos. Se podemos estender a nossa mão hoje, não estendemos. Se podemos repartir o pão hoje e não repartimos. Nós estamos perdendo tudo aquilo que deixamos para amanhã, Senhor. Ó Deus, misericórdia. Ó Deus, misericórdia. Traz avivamento no nosso meio, Senhor. Traz essa consciência de que pela fé nós podemos enfrentar exércitos. E pela mesma fé nós podemos ser cerrados ao meio. Traz o entendimento que pela fé nós podemos, ó Deus, fechar a boca de leões. E pela mesma fé nós podemos ser separados das pessoas que nós mais amamos. Mas em tudo, Senhor, nós queremos ser mais do que vencedores. Em todas as coisas. Em toda e qualquer situação. Nós queremos, ó Pai, estar de pé diante de Ti e saber que cumprimos o propósito do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria, nesse momento que a gente vai estar partindo o pão, como a palavra de Deus diz, que Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E nós queremos fazer isso agora. E ele disse, é esse pão partido, é esse gesto de compartilhar, não de comer, não de buscar nosso interesse, mas de reconhecer o nosso próximo, é que testemunha de mim. Aleluia. Amém. Então a palavra de Deus diz, esse é meu corpo que é repartido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes. Porque todas as vezes que comemos esse pão repartido, nós celebramos o fato de que Cristo cumpriu o seu desígnio para que nós pudéssemos cumprir o nosso. Amém? Ele deu a vida dele para que agora nós possamos dar a nossa. Amém, amado? Em nome de Jesus. Então vamos comer todos com alegria e singeleza de coração. Amém. Elias era um homem de Deus, valente. E um dia ele fez uma coisa tremenda, poderosa. Ele matou centenas de profetas de Baal. E isso causou na vida dele uma exaustão tão grande. E ele se sentindo solitário, ele ficou tão deprimido que pediu para morrer. Porque ele viu que não era suficiente, presta atenção. Elias viu que não era suficiente ser bem sucedido nas suas empreitadas e terminar sozinho. Sabe, amados? Sabe o que foi o diagnóstico que Deus deu para o homem? É que não é bom que o homem seja pobre, não é bom que o homem seja doente, não é bom que o homem seja feio. Sabe o que Deus disse? Que o homem aguenta ser pobre, feio e doente. Só não é bom que o homem seja só. Sabe no fim o que a gente não aguenta? É ser só. E sabe o que é cumprir o nosso propósito na vida? É ser companheiro de alguém. É partir o pão com alguém. É não viver para nós mesmos. Então Elias foi um homem de sucesso. E no seu sucesso ele ficou deprimido. E Deus veio e ministrou na vida dele e falou, Elias, você não está só. Alimentou o corpo dele e deu essa palavra para ele, você não está sozinho. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que na força desse alimento, Elias caminhou. Caminhou. Amém? Amém, amado? Nós cumprimos o nosso propósito. Nós alcançamos o nosso desígnio. Amém? Graças a Deus. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos, diz o Senhor. Graças a Deus. O cálice da nova aliança. Aliança de sangue, de vida.
Nós vamos terminar o nosso momento de culto cantando mais um cântico. Porque a palavra de Deus diz que quando eles terminaram aquele momento de ceia, eles cantaram um cântico. Sabe, meu irmão? É nisso. É nisso que nós cumprimos o nosso propósito. Em amar, em reconhecer, em dedicar tempo, atenção uns aos outros. Não é simplesmente em prosperar nas nossas próprias empreitadas. Tanto que Jesus, quando sentou com os seus discípulos, ele disse: meu desejo ardente é partir esse pão com vocês. Quando Jesus sentou com aquela mulher samaritana e repartiu o seu coração com ela, ele disse: essa é a comida que eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. Encontrar alguém confuso no meio do caminho, encontrar alguém solitário, perdido, alguém que acha que não tem família, que está sozinho, que foi cuspido de alguma parideira, e levar essa pessoa a descobrir que ele tem família, que ele tem povo, que ele tem casa. Amém, amados? Glória a Deus. Eu antigamente às vezes saía de casa, vou ensinar um negócio para vocês. Eu às vezes saía de casa apavorado, entendeu? Assim, doidão, achando que eu estava atrasado. E porque eu estava atrasado eu não tinha tempo para falar com Deus, não tinha tempo para orar, buscar a direção dele para o dia. Às vezes eu saía de casa sem perguntar para Deus como é que ia ser aquele dia. Tão besta que eu era, que eu falava para Deus como é que eu gostaria que aquele dia fosse. Ah, vai ser bobo. Em vez de eu chegar para Deus e falar: e aí, Deus, como é que vai ser esse dia? Amém? Não seja tolo, não levanta de manhã falando para Deus como é que você gostaria que fosse. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de fazer muito mais além do que você pode pedir ou pensar. Então não fica lá gastando seu tempo. Já pergunta logo, fala: Deus, qual foi o dia que o Senhor pensou? Me dê olhos para ver o dia que o Senhor preparou. Mas eu saía doidão lá, não tinha tempo. Aí eu ficava lá 1 hora procurando vaga em estacionamento. E estava atrasado. Amado, quando eu tenho a prudência de falar com Deus antes de começar o dia, geralmente eu não perco tempo lá. Está entendendo? É tão impressionante como Deus ganha o nosso tempo e nós temos facilidade para perdê-lo. Vamos cantar um cântico juntos, ou ser ministrado por um cântico aí, através da vida dos amados aí. Estamos encerrando a nossa reunião. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o seu rosto e lhe dê paz. E que você, dirigido, guardado pela paz do Senhor, possa cumprir os seus desígnios, o seu propósito na sua vida. Amém?